E aí, viva a vida! Viva, viva com abundância, viva, vai viver, meu. Vai viver, meu irmão, minha irmã. Eu quero falar isso pra você viver. E aí talvez você vai perguntar, nossa, pra que eu vou fazer pra viver? Eu já tô vivendo, já tô trabalhando, comendo, pagando as contas, tendo minha casa. Mas eu quero resumir uma coisa pra você. Viver não é isso. Não é pagar conta, não é trabalhar, não é viver pra trabalhar. Trabalhar sim é bom, é importante, faz parte do processo de crescimento, mas não é o objetivo, não é o foco, não é o principal. Eu estou trabalhando agora, existe exato momento. Enquanto eu trabalho, acompanho aqui as configurações, os resultados das configurações, eu quero compartilhar com você aí o que eu tenho aprendido, estudado, crescido, desenvolvido e compartilhado. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Avelino e estou como empreendedor, empresário, sócio, parceiro em alguns negócios. Estou liderando movimentos, transformações, processos. Bom, o que você quiser achar aí que eu estou fazendo. E eu quero dizer com você sobre viva a vida. Viver a vida não é só simplesmente trabalhar. E aí, para mudar isso da sua cabeça, eu quero perguntar para você. É algo simples. Bom, pensa num passarinho. O que o passarinho faz? Ele voa, não é? Pensa agora no peixe. O que ele faz? Ele nada. Pensa aí em qualquer outro animal, qualquer coisa, na árvore. O que ela está fazendo? A árvore faz o quê? Dá fruto. Né? A planta, o que ela faz? Cresce e aparece. É isso que ela está aqui para fazer. E agora você? Você, que você... Qual que é o sentido da sua vida? O ser humano faz o quê? Nasce, cresce e vai fazer o quê? A maioria das pessoas vão pensar em trabalhar. É isso que eu tinha também em mente. É isso que eu pensava também. Né? O ser humano nasce, cresce e tem que trabalhar. Esse é o objetivo da vida, esse é o sentido da vida. E quando eu era pequeno, eu participei de alguns momentos assim religiosos, encontros e eventos de igreja. E eu perguntava isso para os líderes, para as pessoas que estavam comigo lá. Eu perguntava, e aí, qual que é o sentido da vida? Eu ficava com essa pergunta. E as pessoas não respondiam. A maioria delas não sabe nem responder. E você sabe responder qual que é o sentido da sua vida? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Fazer o quê? Para fazer o quê? E a maioria das pessoas hoje, adultas, se eu perguntar, a pessoa vai falar assim, a gente tá aqui para trabalhar. Outros vão falar assim, a gente tá aqui para sofrer, tem que trabalhar. Tem que pagar a conta, essa é a minha vida é pagar a conta. Muitas pessoas falam isso. Você tá falando isso da sua vida? E eu quero dizer para você que a minha vida não é pagar a conta. Minha vida não é mais pagar a conta, já foi isso, já passei por isso. E era o meu anseio, eu ficava desesperado de não conseguir pagar a conta. Hoje em dia não. Hoje em dia eu fico tranquilo. Eu faço o que eu tenho que fazer, eu aprendo onde eu tenho que aprender, cresço e no momento de pagar a conta, eu simplesmente pago. Se não der para pagar, até os últimos segundos eu estou ali trabalhando e estudando e me desenvolvendo para pagar a conta. Eu estou olhando aqui porque é aqui que eu tô, que é o meu trabalho, tá? Eu estou avaliando aqui os resultados das minhas configurações, tá? Sistema de monitoramento, alarme, eu preciso ver como que é. Olha só, veja também para a sua vida. Quando você injeta uma informação, você precisa avaliar o resultado da informação que você colocou, para que você possa melhorar ou cancelar. E assim é na nossa vida também. Então, da mesma forma que o peixe vai nadando, ele não vai nadando à toa. Ele tem uma direção, ele tem uma percepção natural. E ele vai dar naquela direção. Se ele começa a perceber, que ele começa a sentir que está indo para o lugar errado, ele vai corrigir a rota, a mesma forma, a configuração de câmera, alarme, sensores, programação de ação, né? Questão de horário, avaliação de imagem, o que vai acontecer a partir de uma avaliação de uma imagem. Então isso tudo para nossa vida. Então se você, ser humano, está falando que você só nasceu para trabalhar, infelizmente isso não é viver a vida. Então hoje, como eu vivo a vida? A vida é um eterno crescimento. E aí eu vou compartilhar com você o que tem em Gênesis e durante toda a Bíblia. Se você não acredita em Deus, não tem, mas leia a Bíblia para você ver. Você vai ter informações lá que vão mudar sua mente.
Informações que você tem lá que as pessoas hoje estão copiando e mudando, manipulando. Não manipulando, mas usando de uma forma diferente. Mas que o princípio é verdadeiro. Tá? Então, o que nós precisamos na vida? É crescer, crescer, crescer. Crescer, tanto é que em Gênesis Deus fala para a criação, para o ser humano, vai, cresça e multiplique. Então, quando você está multiplicando, você está crescendo em quantidade. Você está crescendo em quantidade. Então, eu, ser humano, individual, homem, quando eu me junto com uma mulher, eu vou, né, no caso hoje eu tenho 2 filhas, eu estou multiplicando. Estou multiplicando eu, Daniel? Não, mas estou multiplicando minha essência de ser humano. Então, tudo que eu tenho de conhecimento, as minhas atitudes e minhas ações são multiplicadas nas minhas filhas, queira ou não queira. Mesmo que seja verbalmente ou ensinando elas, ou não, vai ser multiplicado muita coisa de quem eu sou nelas. Então, aí eu quero trazer para a área financeira, que é o que mais trava as pessoas de desfrutarem da vida. Área financeira, alimento, e aí eu vou dizer um segredo para você. Não é nenhuma dessas 2 áreas que faz você parar, faz você estar vivendo uma vida que você só reclama, talvez murmure, ou uma vida que você não vê crescimento, não vê melhoria, não tem alegria, não tem esperança. O segredo por trás das finanças e do alimento são suas emoções. Controle emocional, gestor de emoções é o que você tem que ser. É hoje o que eu sou, é o que eu estou aprendendo e desenvolvendo e compartilhando com você. Veja alguns vídeos aí que eu já gravei e eu falo sobre isso de forma indireta. Eu vou começar a falar isso de uma forma mais direta. Gestão de emoções. Hoje eu me considero um gestor. Hoje eu me considero um gestor em qualquer área que eu for fazer, ou estar, ou participar, eu sou um gestor. Porque eu consigo analisar as coisas, as circunstâncias, as emoções, as pessoas, as respostas e converter. Talvez não primeiramente para as pessoas, mas primeiramente para mim. Porque eu preciso de informações, de dados, para que eu entenda o que está acontecendo ao meu redor. E aí depois eu converto essas informações e dados e compartilho as respostas, a direção para as pessoas que estão ao meu redor. Então é isso que é interessante, nós temos que ter e fazer, eu e você. Nós temos que gerenciar. Mas aí as pessoas falam, nossa, mas gerenciar, cuidar da minha vida, cuidar das emoções, cuidar. Às vezes a gente tem medo e por causa do medo a gente não quer mais fazer algo. Eu já tive medo em muita coisa. E hoje em dia eu enfrento o medo. Muito mais do que eu já enfrentava 1, 2, 3 anos atrás. Existe um medo consciente e medo inconsciente. Tá, eu não vou abordar muito isso aqui agora, mas medo às vezes é um medo consciente, você vê e sai correndo. Você se apavora e some e nunca mais volta lá, nunca mais aparece. É um medo que você percebe e já tem uma ação natural, consciente daquilo. Você vê um cachorro na rua, você sente medo de um cachorro, você já, naturalmente, você já está vendo ele lá longe, então você vai se distanciando e passando. Um medo consciente. Mas o medo inconsciente é quando você, por exemplo, você quer investir, você quer crescer, você quer fazer um jantar gostoso, legal para algumas pessoas, convidar algumas pessoas, mas você tem um medo inconsciente. Às vezes um medo de não ser aprovado. Às vezes você tem um medo de ser julgado. Às vezes você tem um medo de, no investimento, de perder dinheiro, perder sua alegria, sua paz, e você vai fazer, você está fazendo algo para crescer, mas você está errando em alguns pontos por causa de um medo inconsciente. Você não sabe ainda onde você está errando, e você não sabe ainda quais são os medos que você tem. Então eu estou aqui para falar que você precisa ir em direção ao seu medo, às suas dores, e resolver elas. Porque quando você não resolve essas dores, você fica limitado a não crescer. Você fica limitado a não desfrutar essa vida que eu quero compartilhar com você. Essa vida de crescimento, de abundância. Uma vida que você, assim, eu vivo a vida. Eu posso dizer que hoje eu vivo a vida. Não é porque talvez você tem muito dinheiro ou pouco, não é isso. Ou você tem muito alimento ou pouco alimento. Não é porque você tem muitas pessoas ao seu lado ou você tem poucas pessoas ao seu lado. Não é quantidade, mas sim qualidade no que você pensa, no que você faz, no que você sente, no que você interpreta e para onde você está indo. Isso é viver a vida. Como eu compartilhei com você, depois que eu conheci a Cristo, que eu conheci um pouco de quem Ele é e para onde eu tenho que ir com Ele, qual é o caminho que eu tenho que seguir para estar com Ele, comecei a abrir mão de alguns desejos, emoções que eu tinha para viver coisas que Ele me direciona a fazer, me chama, me pede para fazer.
Eu comecei aí, mas aí eu tenho que abrir mão das minhas necessidades, dos meus egos, do meu ego, daquilo que eu tenho de consciência, do que eu acho que é bom ou verdadeiro, e começar a fazer aquilo que Cristo me chama para fazer. Ser mais humano, mais humilde, ter mais compaixão e amar realmente mais o próximo do que a mim mesmo. E talvez você não faça isso. Talvez você fale que faz, mas não faz conscientemente. Talvez você fala que você faz, mas em alguns pontos da sua consciência. Inconscientemente você nunca fez ainda. É duro, um pouco pesado, e você talvez não esteja concordando com o que eu estou falando. Mas inconscientemente você não ama o próximo. Sabe, porque eu vou dar um exemplo para você. Só ver um negócio aqui. Inconsciente, olha só, quando você vê alguém prosperando, tendo mais riqueza do que você, ou quando você vê alguém talvez comprando uma casa, um carro, passeando, fazendo uma viagem, e qual é a primeira sensação que você tem ao ver isso acontecer? Qual que é a primeira atitude, o pensamento que você tem? Às vezes você fecha a cara e fala assim, e pensa, nossa, o que essa pessoa... Ou você diz que essa pessoa está roubando e adquiriu de forma errada, roubando, mentindo, sendo corrupto, ou você fica com uma inveja e fala assim, essa pessoa não merece. O que ela faz? Ela não faz nada para ter isso. Nesses momentos, de forma inconsciente, você não está amando o próximo e, primeiro, você não está vivendo a sua vida, porque você está tão focado no que a pessoa tem ou está fazendo que você está esquecendo de viver a sua vida, se alegrar. E eu estava falando isso para minha filha de 5 anos. Ela estava um dia na frente da igreja vendo os amigos brincarem. E ela falou assim, pai, eu tô vendo os amiguinhos fazendo uma coisa errada, brigando, batendo. Eu falei pra ela, filha, não se importe com o que eles estão fazendo. Por quê? Porque ela estava ali perdendo e parando a vida dela para ver o que eles estavam fazendo. Eu disse, filha, vai fazer a sua vida. Vai brincar você. Vai ajudar os amigos a brincar de uma brincadeira melhor. Invente uma brincadeira melhor. Não é essa brincadeira de dar soco, de brigar, de xingar, mas invente uma brincadeira que vocês vão estar compartilhando algo com maior alegria, se divertindo, sorrindo. Isso é viver a vida. É parar de se importar com o problema dos outros, não de forma de deixar a pessoa ir pro buraco, mas deixar de se importar com o problema dos outros, mas criando algo melhor do que aquele problema, para que aquelas pessoas que estão vivendo aquela vida ruim vivam algo melhor junto com você, que você possa levar essas pessoas a viver uma vida boa. Tá? Então o que eu compartilho aqui com você é: pare de se preocupar, pare de perder tempo onde não deve ser perdido. O tempo passa, não perca tempo. Invista no tempo, administre o tempo. Administre as coisas que você está fazendo. Eu já perdi muita coisa na minha vida porque eu administrei de forma errada. Foquei em coisas erradas e não vivi a vida. Então viva a vida com alegria. Hoje eu vivo a vida de uma forma extraordinária, porque eu encontrei o caminho da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu me arrependi das coisas que eu fazia errado. Hoje eu me arrependo ainda de muita coisa. E quando eu vejo algo que eu tenho que me arrepender, eu procuro qual é o novo caminho. Qual é a solução? Já que eu me arrependi e reconheci os erros, já que eu reconheci onde eu estava falhando, então qual que é o novo caminho? Para onde eu tenho que ir agora? O que eu tenho que fazer? E essas perguntas para solucionar o problema é o que você deve fazer. Então se arrependa dos seus erros e, assim como Jesus falou assim, vai e não peques mais. É isso que você tem que fazer, buscar não errar mais no mesmo lugar que você estava errando. Você vai errar em novos lugares, você vai pecar. É impossível alguém não pecar. E muitas pessoas julgam umas às outras. E você você julga a si mesmo. Julga as pessoas que estão do seu lado. Fala assim, nossa, esse cara tá gravando esses vídeos, não presta pra nada. Não sei se você me conhece ou não, às vezes você me conhece e fala assim, nossa, a vida dele não é assim, não é assado. Já teve muita coisa na vida, desperdiçou as chances que tinha, agora tá falando de não desperdiçar, não mudar, de mudar, de ter uma vida melhor, de desfrutar de uma vida, e às vezes desfruta de uma vida pequena, medíocre, no seu tamanho da sua realidade. Ou você pode me olhar e falar assim,
Nossa, esse cara é extraordinário, faz muito, tem uma vida excelente, tem uma casa boa, tem um carro bom. Não, não me veja nem pelo ponto positivo, nem pelo ponto negativo, mas me veja como alguém que estava na depressão, não tinha esperança, não tinha fôlego de vida, não tinha alegria, não queria ter recursos, não queria ter trabalho com pessoas, não. Eu odiava pessoas, eu odiava Cristo, eu não queria escutar de Cristo porque eu via as pessoas falando e não sendo exemplo. Eu via as pessoas questionando ou pedindo coisas e não via atitudes de mudança ou de vontade de mudar. Mas pare de viver a vida que eu vivia e viva a vida que eu vivo hoje. Viva a vida querendo crescer e mudar. E você vai ver o quanto você pode fazer, o quanto você pode desfrutar, o quanto você pode ver, participar, estar em lugares que você fala assim: isso aqui não veio da minha força, da minha capacidade, mas hoje eu sou capaz de administrar esse recurso para que eu e mais pessoas possam viver da forma que eu vivo. É isso que eu quero dizer para você. Quando você encontra Jesus, o caminho, a verdade e a vida, você consegue viver a vida de verdade. Você consegue ter esperança, alegria. Não importa se você está no vale da sombra da morte, passando por uma dificuldade. Seja ela emocional, financeira, física, alimentar, seja conflitos entre pessoas na sua empresa, na sua escola. Não importa, mas mesmo assim você vai ter uma alegria, você vai conseguir viver. Com as dores, hoje eu recebi algumas notícias horríveis, ruins, mas eu sentei e falei assim: o que eu estou errando, o que eu estou fazendo, por que está acontecendo tudo isso? E aí eu encontro uma paz, uma serenidade, uma sabedoria que não é de mim, não vem de mim. E eu entendo, é um processo. Tenho que continuar para que mais pessoas vivam o que eu vivo hoje. Vivam e desfrute do que eu desfruto hoje. É isso, a vida não vai ser fácil, não. No mundo nós teremos aflições, assim Jesus Cristo já disse. Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Ele venceu o que? As dores, as dificuldades, os problemas. Ele venceu a guerra da mente, a guerra das emoções. Ele venceu as dúvidas. E ele falou assim: eu vou morrer por você, para que você tenha essa vida que eu tenho de vitória, de ser vencedor. E se você permanecer em mim, tendo esperança, você vai ser uma pessoa vencedora, vitoriosa. E ele diz: eu vou te dar um trono, eu vou te dar uma coroa, eu vou te dar o alimento da vida, eu vou te dar uma vida em abundância, e nessa vida você vai conhecer cada vez mais o Deus, nosso Pai Criador, de uma forma que você nunca imaginou ver e viver. E aí você vai ter uma vida que você vai falar assim: por que eu não vivi isso antes? Desde já nesta terra. Pois quem criou todas as coisas, e esta terra também, que muitas pessoas falam que essa terra não presta, o que ele criou presta. O que ele criou é para nós desfrutarmos. Agora, o que foi, vamos dizer assim, desconfigurado, o que foi deturpado, o que foi manipulado, o que foi mudado da forma de viver, do real motivo do início, do princípio da criação, o que foi tirado do princípio verdadeiro, isso leva para a morte. Então eu te chamo para viver uma vida. Primeiramente, entre no processo. Aceite as mudanças internas na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Aceite Jesus Cristo como caminho, verdade e a vida. E neste caminho você vai ver o seu crescimento. Neste caminho você vai ver a verdade. Neste caminho você vai crescer e ter uma vida que você fala assim: eu não merecia isso, mas hoje eu vivo. Eu não fiz nada para merecer, mas hoje eu tenho. É isso que eu falo para você. Eu tinha uma vida de depressão, morte, e eu quis morrer por várias vezes. Eu vivia, andava de moto, correndo, viajava, fazendo loucura pra se cair, bate cabeça, morre e pronto. Mas não. Hoje eu vivo na loucura para viver muito mais e melhor. E para mais pessoas viverem junto comigo. Então é isso que eu desejo para você. Viva uma vida extraordinária. Um grande abraço e viva a vida.